Todos os dias, ao nascer do sol, pescadores se lançam por rios e mares para mais uma jornada de trabalho. Outros retornam para casa após uma noite de pesca. Em comum, têm a necessidade de irem cada vez mais longe para conseguir o pescado. O crescimento de áreas portuárias, o despejo de esgotos domésticos e industriais, a especulação imobiliária, a devastação dos manguezais, a derrubada de matas ciliares e a pesca em escala industrial são alguns dos impactos ambientais que afetam os ambientes marinhos e fluviais, prejudicando a atividade da pesca e, consequentemente, o consumo de pescados. O ofício do pescador é árduo e demanda muito conhecimento. Expõe-se a diversos riscos e dificuldades para fazer seu ganho e trazer o pescado à nossa mesa. Então, no meu tempo de criança era muito farto, né? Tinha muito peixe, de várias espécies. A gente saía às 7 da manhã, voltava às 2, 3 horas da tarde, trazia um marisco, lavava bem lavado e ia levar para entregar nos restaurantes, nas praias, do lado do Guarujá. Todo dia a gente ia para o mangue. A gente vendia 40, 50 latas de marisco. E hoje em dia, no mínimo, umas 10 latas, no mínimo. Porque está sumindo o marisco, está sumindo as ostras, o caranguejo, o siri, enfim. O camarão é muito difícil. Tem pessoas que saem daqui para ir buscar camarão em Santa Catarina para poder atender os clientes. O negócio aqui está ficando cada vez pior, sabe? Mais longe, cada vez distante, mais sacrifício ainda. As coisas ficam mais difíceis aqui, né, no canal. Pelo que a gente está vendo aí, o progresso vai ficar pior ainda, né? Aí a criação daqui vai para onde? Camarão, tainha que vem desovar aqui, os bagre que vai ser agora no mês de outubro agora. Entram tudo para desovar, para fazer todo o processo, né, dentro dos mangues, né? E se acabar esses mangues, como é que fica? Futuramente, eu não sei nem o que vai acontecer. Hoje, devido a esse problema do cais, né, do porto, que está ampliando, fazendo as indústrias, as coisas, então está afetando aqui o berçário. Porque aqui sempre foi o berçário, né, do peixe, do pescado. Hoje em dia a gente está praticamente sem nada. Está praticamente sem nada. Hoje tá brabo mesmo a coisa, né? Para quem vive, é duro. A vida não é fácil de pescador, não. Pescador mesmo, né? Não pescador que vem passar um lazer de final de semana, mas quem vive disso é triste mesmo. Pegar chuva, tempos aí de vento e trovoada aí no canal, né? E é muito duro a vida da pesca. E as pessoas acham que a gente vai lá, joga a linha, pegou o peixe e voltou para casa. Faz o processo todinho, sai de manhã, 5, 6 horas da manhã, até 2, 3 horas da tarde. Faz esse processo todo dia, que aí a pessoa vai sentir o drama do que é ser de fato um pescador, que vive da pesca. Não é lazer, é trabalho. Uma alternativa à pesca extrativista é a aquicultura, que consiste na criação em cativeiro de peixes, crustáceos e moluscos, assim como outros organismos que vivem em ambiente aquático. Realizada há pelo menos 4.000 anos, os egípcios já praticavam a piscicultura, cultivando a tilápia. Parte dos pescados que chegam à nossa mesa vem do trabalho de diferentes aquicultores. E aí a gente cria tilápia. Essas tilápias elas vêm alevindo vem do Paraná para cá, alevindo de 2,5 gramas. E aí a gente, quando chega, a gente alimenta elas de hora em hora, né? Para elas desenvolverem rápido, de segunda a segunda. Chova, faça sol, você tem que estar lá. Quanto mais você alimentar regularmente, certinho, é um reloginho, entendeu? Você fala assim, ó, tal mês eu vou ter esse peixe, vai estar daquele tamanho que você está cuidando.
Aí depois de 2 meses a gente separa e classifica por tamanho. Tamanho grande, médio e pequeno. Quando ele vira juvenil, ele vem alevindo, vira juvenil, a gente coloca 500 unidades por tanque. E aí depois de 8 meses ela vai estar na média de 800 gramas, aí a gente vende para restaurante. E a tilápia de Paraibuna é uma tilápia muito famosa, que é de muito boa qualidade. Nem sempre é possível o consumidor comprar diretamente do pescador ou do aquicultor. Portanto, outro elo importante na cadeia da produção do pescado são os frigoríficos, pois entre a produção do pescado e a sua chegada aos estabelecimentos comerciais há uma logística bastante complexa para preservar o aspecto saudável do produto e seus valores nutricionais. Trazer o pescado de diferentes regiões do país para abastecer os grandes centros urbanos demanda investimentos em transporte e resfriamento. Em algumas práticas, o frigorífico compra direto do pescador e chega a adiantar os custos da operação de pesca para garantir que o pescado chegue à mesa do consumidor. Comecei a fazer esse processo da cadeia inversa, de ir para o pescador, ir para o litoral, ver como eu podia chegar, né, no produtor, né, por outras vias, né? Aí começou essa história do frigorífico. A gente desenvolveu vários mecanismos, né, para se relacionar com o pescador, né? É uma cadeia longa, muitas vezes, né, durante o percurso ali, a gente ouviu, né, as pessoas tentando romantizar essa relação com o pescador. Mas a gente aprendeu que ela é composta de muito mais pessoas do que apenas o cara que foi para o mar e voltou com o pescado. Então tem um trabalho de transporte, de classificação de peixe no cais, de embalagem. Então, são muitas pessoas envolvidas, né? Então, a gente vai sempre no lugar para ver as condições do lugar, ver a logística como vai ser, por onde a gente vai conseguir passar o peixe, por se tem uma estrada próxima. Cada lugar, cada ponto de pesca tem uma história diferente, né? Quais os dias a gente vai conseguir recolher o peixe lá para ele, se a gente vai ter que deixar gelo com ele antes dele pescar, ou se ele vai conseguir ter acesso ao gelo. Depois de se preocupar, né, com o cais, com o produto, como ele foi pescado, como ele foi transportado, a gente abriu esse frigorífico para isso, para garantir o processo final, né? Que é armazenamento com temperatura, todas as câmaras frias de estocagem, de manipulação, do peixe esperando para ir para o cliente, foram pensadas e repensadas para manter melhor, né, esse trabalho que vinha sendo feito, né, do produtor para cá, e ele precisava ser entregue com qualidade. A gente acredita que a cadeia do pescado vai por um caminho muito mais de legalidade, né? De dados mais transparentes. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, apesar da América Latina e Caribe estarem entre os principais exportadores de pescados do planeta, contraditoriamente, os países desse bloco estão entre os que menos consomem o produto. A cultura alimentar que prioriza o consumo da carne vermelha e o preço alto do pescado podem ser os motivos do baixo consumo.
Há expectativa de que o consumo de pescados na região, seja proveniente da pesca extrativista ou da aquicultura, cresça nos próximos anos. E uma das formas do pescado chegar à mesa do consumidor é por intermédio das mãos dos chefes de cozinha e dos restaurantes de modo geral. A gente tem mais de 2.500 espécies de peixes de água doce catalogadas e, infelizmente, a gente não tem a mesma proporção no consumo de peixes e na produção, né? Então, o Brasil ele tem uma rede hidrográfica, sem falar no litoral, também, que é gigantesco, mas a gente consome muito pouco peixe. Se a gente for parar para pensar na nossa região do Rio Paraíba, né? O Rio Paraíba ele tem uma extensão de mais de 1.100 quilômetros, né, de extensão. Ele se abrange para uma área de 56 mil quilômetros quadrados e isso, né, a gente não tem essa coerência, essa proporção, tanto no consumo quanto na produção de peixes mesmo, né? Então, é uma reflexão que vale sempre a gente fazer. A gente procura sempre trabalhar com produtores locais, né? Então, criadores locais. No caso, o principal peixe que eu trabalho é a truta, adaptado às águas frias, né, da Mantiqueira. Então, a gente procura conhecer os produtores, entendendo a qualidade desse peixe, entendendo os processos de manipulação e as etapas dessa cadeia. E aí, com isso, a gente seleciona e usa. Nos restaurantes e empreendimentos, né, que oferecem alimentação, eu vejo que tem pouca oferta. E quando existe a oferta, sempre está presente no cardápio, né, os pescados, mas sempre de tipos específicos. Então, eu acho que com a diversidade que a gente tem no nosso território nacional, a gente pode pensar, né, em diversificar, pensar em ter determinados peixes para cada época do ano, né? Isso faz coerência com a sazonalidade, com as épocas de defeso, com a época de procriação de cada espécie. Então, acho que a gente pode refletir e evoluir muito nesse sentido. De forma geral, a gente encontra nos restaurantes basicamente salmão, robalo, às vezes um badejo, truta nos restaurantes da Serra, né? Então, a gente tem... Ali fica em torno de 4 ou 5 espécies que são as mais presentes nos cardápios e na escolha do público. Hoje tem muitos restaurantes adotando a prática de colocar no seu cardápio, né, pescado do dia. E isso respeita essa sazonalidade, né? Então, é um recurso não se prendendo a uma única espécie e a gente dando abertura para o que foi pescado naquele dia mesmo, né? Especialmente se você tem contato direto com o pescador que traz diariamente, né? O que veio no barco naquele dia se atende à sua receita. Cada um tem uma característica própria, mas a gente consegue ter uma flexibilidade. Então, é uma alternativa muito interessante a gente não se prender a uma única espécie, né, para estar sendo ofertada. Na cadeia da produção e comercialização do pescado, as peixarias e mercados são os estabelecimentos que abastecem a maior parte dos consumidores finais, que devem se atentar à escolha do pescado e comprar de fornecedores de confiança. Compro. Eu tenho umas parcerias muito boas que vem há muito tempo, né? Eu tenho uns parceiros meus que tem muita embarcação grande, tenho pequenas embarcações, entendeu? E só não compro peixe de fora, que meus peixes é tudo aqui da região, né? O camarão rosa é daqui, o polvo é daqui, lula é daqui. Os peixes que mais dá aqui na região é pescada, né? Que é um peixe que não falta. Não tem como ter todas as espécies, porque cada tipo de peixe é uma modalidade de pesca, né? Às vezes o cara passa numa peixaria, pô, Paulo, mas na tua peixaria não tem isso? Lá em São Paulo tem isso, tem aquilo. Assim, mas só que lá em São Paulo o pessoal tem muito movimento, então ele puxa peixe de tudo quanto é lugar. O camarada, ele puxa peixe do Maranhão, ele puxa peixe de Fortaleza, ele puxa peixe da Bahia, entendeu? Então é fácil ele falar, mas em São Paulo tinha todo tipo de peixe, mas não é daqui da nossa região. Olha, a dica para um bom peixe, uns vão pelos olhos, outros vão pela guerra. Eu não digo se é pelos olhos ou pela guerra, porque eu sou pescador, já cansei de puxar peixe na minha rede e o peixe está estragado. Porque às vezes você coloca a rede, vamos dizer, 5 horas da tarde, vai visitar no outro dia. Quando você sai, o peixe cai na rede. Uma época do verão, a água está quente. Então você chega lá, o peixe já está... Então tu não fala que todo peixe que tu pega lá é fresquinho, é mentira. Às vezes não é sempre
aparência do peixe é sinal que ele está fresco. Os olhos falam alguma coisa, a guerra fala, mas nem sempre. É mais a confiança do seu peixeiro, né? É mais a confiança dele. Para a redução dos impactos negativos na produção e consumo dos pescados, é preciso repensar as práticas de cada um dos agentes dessa cadeia: do pescador, do transportador, do distribuidor, do comerciante e também os hábitos do consumidor final. O consumidor responsável deve conhecer a cadeia de produção e consumo, no sentido de contribuir para que a atividade trilhe o caminho da sustentabilidade, garantindo o ganho do pescador e a conservação das diversas espécies de pescados. E quais poderiam ser as boas práticas? Eu acho que é sempre importante a gente trazer essa reflexão, desde o papel de um cozinheiro, de alguém que tem um empreendimento que fornece alimentação, quanto no papel do consumidor mesmo, que todos somos, né? Todos esses fatores de sazonalidade, das épocas de procriação, elas têm que ser consideradas, né? De cada espécie, não só de peixes, mas principalmente dos peixes. E a gente tende, né? Principalmente os empreendimentos, eles tendem a querer sempre uma constância naquela mesma espécie, naquele mesmo padrão, naquele mesmo tamanho. Então a gente tem que ter um pouco dessa consciência. Se você viu uma receita legal de robalo, tentar fazer ela com outras espécies também. Pedir a consultoria lá do peixeiro, ver qual espécie ele acha que dá para substituir e variar o cardápio. Eu acho que isso é o que o público pode fazer, né? Para a manutenção saudável dos estoques. É variar nas espécies. Conhecer, né? Primeiro, saber o que a gente tem, né, no nosso litoral, né? Que às vezes a gente tá preocupado com uma diminuição do estoque aqui, só que a gente está consumindo um peixe do Pacífico, de uma pesca industrial, né? Que está arrebentando com o mar também, né? Se o peixe primeiro, se ele é nacional, né? Então eu acho que sempre gosto de pensar que todos os personagens que fazem parte desse cenário, eles têm a sua responsabilidade, né? Desde consumidores, profissionais da área, o mercado em si. Então eu acho que cada um, e até o poder público, né? A gente tem que pensar todas essas esferas, como que cada um pode fazer e deve ter a sua responsabilidade de fazer o seu papel. O consumidor de se conscientizar e às vezes perguntar, pedir para o peixeiro, pedir para o mercado de oferecer e também equilibrar essa oferta, pensando na sustentabilidade, né? Um planeta que a gente tem para viver é esse, e a gente tem que cuidar dele e cuidar dessa fauna. Se a gente for olhar para trás, já muita coisa teve um impacto que não é mais reversível, mas a gente tem que cuidar do que a gente tem daqui para frente, de uma forma mais consciente. Ao cair do sol, pescadores retornam aos seus abrigos. Para alguns, o árduo dia de pesca foi proveitoso. Para outros, não. Resta então preparar o barco e provisões para o dia seguinte. Assim é o cotidiano da pesca para levar o pescado a cada mesa.